Vamos à solução de mais um exercício do nosso curso completo de raciocínio lógico, curso promovido pelo site mjaildo.com.br e o site intelimax.com.br. A questão diz assim: a afirmação Alda é alta, ou Bino não é baixo, ou Ciro é calvo, é falsa. Segue-se, pois, que é verdade que... Ora, o que a questão está dizendo para nós? Ele está dizendo que essa afirmação aqui é falsa. Dizer que uma afirmação qualquer é falsa e solicitar a verdade é o mesmo que pedir a negação daquela sentença. Então, em outras palavras, ele está pedindo qual é a negação dessa sentença. Então, vamos lá. Na letra A diz, se Bino é baixo, Alda é alta, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo. Se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino é baixo, Ciro é calvo. Se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo. Se Bino não é baixo, Alda é alta, e se Bino é baixo, Ciro é calvo. Se Alda não é alta, Bino não é baixo, e se Ciro não é calvo, Bino não é baixo. Então, qual dessa sentença representa, a negação dessa afirmação? Observa que ele está dizendo que essa afirmação ela é falsa. Então, dizer que essa afirmação é falsa e, ao mesmo tempo, solicitar a verdade é a mesma coisa de você estar negando essa afirmação. Para solucionar o nosso problema melhor, como sempre nós temos falado, não tente resolver nenhuma questão de lógica pelo enunciado, pelas frases em si. Você tem que ter uma sentença lógica. Se você for tentar raciocinar em cima das frases, você não vai chegar a uma solução. Então, nós vamos substituir cada uma das proposições por uma letra qualquer. Vamos escolher, então, dizer que Alda é alta, nós vamos dizer que é representado pela letra A. Aqui está escrito que Bino não é baixo. Então, sempre que tiver uma negação, você transforma ela numa... Você vai substituir a letra que você for substituir, você sempre pega o valor positivo disso. Então, nós vamos dizer que B representa Bino é baixo, ó. Veja que eu não pedi Bino não é baixo. Eu representei por Bino é baixo. Então, sempre pegue a afirmação e não a negação. A negação você vai se confundir. Ciro é calvo. Então, nós vamos representar C por Ciro é calvo. Então, aqui nós já fizemos uma legenda. Detalhe, você podia representar essas proposições por qualquer letra. Nós escolhemos a letra A, B e C, porque inicia o nome de cada um dos personagens aqui, mas poderia ser qualquer letra. Então, vamos interpretar simbolicamente essa afirmação aqui. Ó. Alda é alta. Alda é alta, representado pela letra A. Ou, olha aí, ó, ou Bino não é baixo. Ora, Bino é baixo, representado por B. Bino não é baixo, então vai dar um não B. Ou Ciro é calvo. Ciro é calvo, representado por C. Então, essa proposição aqui, simbolicamente representada, é essa proposição que nós vamos negar. Então, é essa proposição que vamos negar, e ao negarmos, nós vamos chegar a um resultado. Mas, como nós já sabemos que nós vamos precisar desses valores simbólicos, por quê? Observa que aqui, em todas as opções, nós temos o uso da condicional. Então, negar uma disjunção, nós vamos chegar numa conjunção. Então, veja que simplesmente chegar numa conjunção, nós não temos nenhuma resposta aqui como sendo uma conjunção. Então, para facilitar o nosso raciocínio, vamos transformar cada uma dessas afirmações em linguagem simbólica. Então, Bino é baixo, nós vamos representar por B. Se, então nós vamos colocar Alda é alta, nós vamos representar por A. Bino não é baixo, nós vamos representar por não B. Ó. Ciro não é calvo, nós vamos representar por não C. Aqui nós temos uma condicional, aqui nós temos um e aqui nós temos uma outra condicional. Tá? Então aqui, ó, se Bino é baixo, então Alda é alta. E se Bino não é baixo, então Ciro não é calvo. Alda é alta, representado por A. Bino é baixo, representado por B. Se Bino é baixo, representado por B. Ciro é calvo, representado por C. Agora vamos colocar os conectivos. Aqui eu tenho se, ó, se Alda é alta. Então, como eu estou dizendo que é se, eu tenho o uso da condicional.
Aqui eu tenho o e e aqui eu tenho uma outra condicional. Observa que eu tenho o se. Então, fechou. Aqui eu tenho alda é alta, é o A. Bino é baixo, observa, é o B. Bino não é baixo, bino é baixo, é B. Então, bino não é baixo, só pode ser representado por não B. Ciro não é calvo. Ciro é calvo, representado por C. Ciro não é calvo, representamos por não C. Aqui nós temos uma condicional, aqui nós temos uma conjunção e, novamente, uma condicional. Fechamos. Bino não é baixo, nós vamos representar por não B. Alda é alta por A. Se Bino é baixo por B, Ciro é calvo por C. Aqui eu tenho a condicional, aqui eu tenho a conjunção e aqui também a condicional. Alda não é alta, não A. Bino não é baixo, não B. Por que não B? Porque B é Bino é baixo, não B, Bino não é baixo. Ciro é calvo, C. Bino não é baixo, não B. Por isso que é bom a gente pegar sempre a afirmação, né? Porque se você colocar assim, ó, Bino não é baixo, aí aqui Bino é baixo, você já ia colocar não B, quer dizer, ia ficar bem mais confuso. Muito bem, então aqui nós vamos colocar os conectivos, aqui eu tenho a condicional, a conjunção e também a condicional, ok? Então nós vamos resolver a nossa questão a partir dessas proposições. Nós não vamos mais usar as palavras, agora nós vamos usar esses símbolos aqui. Então, vamos lá. Então, na nossa questão, nós vimos que ele estava dizendo que essa proposição aqui era falsa. Observe que essa proposição nada mais é do que a primeira. Ó. Ele está dizendo que é falsa. Né? Segue-se, pois, que é verdade que ele está dizendo que isso aqui é falso. Então, se ele está dizendo que isso aqui é falso, nós temos que negar essa proposição. Agora eu pergunto, como é que nós negamos uma proposição do tipo P ou Q ou R? Como é que a gente vai negar isso aqui? Ó? Simples. Para nós fazermos a negação de uma disjunção, nós fazemos o seguinte. Nós vamos negar o primeiro, negar o segundo, negar o terceiro. E onde tem o ou, nós vamos trocar por i. Então, aqui, ó, i. Onde tem o ou, nós vamos trocar por i. Isso aqui é a fórmula geral, digamos assim. Né? A forma geral de fazermos isso, e nós não precisamos mais provar isso, porque nós já provamos isso na aula. Então, na aula relacionada a conectivos, nós provamos como que nós fazemos a negação do conectivo ou. Então, para negar o conectivo ou, nego o primeiro, nego o segundo, ou tantos quanto tenha, né? E no caso aqui, como tem 3, nego o terceiro. Onde tem o ou, nós trocamos por i. Agora, nós vamos negar, então, a nossa proposição. Aqui nós temos A ou não B ou C. Então, vamos negar o A ou não B ou C. Então, negando o primeiro é a negação do A daria um não A. O ou, aliás, negando o segundo, o não B, a negação de um não B vai dar B. E a negação do C vai dar não C. Onde tem ou, eu vou trocar por I. Onde tem ou, vou trocar por I e está aí. Então, o que isso significa? Ó, Alda não é alta, e Bino é baixo, e Ciro não é calvo. Então, se tivesse uma resposta assim, né, daria para nós resolvermos tranquilamente e a questão já estaria resolvida. Mas, como você observou, todas as opções, olha só, todas as opções, elas são formadas por condicionais. Ó. Nós chegamos lá numa conclusão onde nós tínhamos o conectivo i, onde nós tínhamos a conjunção. Então, por isso, a nossa resposta, nós ainda não conseguimos chegar numa resposta satisfatória para a nossa questão. Nós já chegamos numa resposta. Qual foi a resposta? A nossa resposta foi dizer o seguinte, Alda não é alta, e Bino é baixo, e Ciro não é calvo. Essa foi a nossa resposta. Mas a opção apresenta a resposta em forma de condicional. Então, vamos continuar a solução do exercício? Então, vamos tomar a nossa sentença que agora nós pegamos e observa o seguinte, ó, nós chegamos aqui nessa sentença. Então, para nós tomarmos essa sentença como verdadeira, né, para tomarmos isso aqui como verdadeira, nós temos que ter valores lógicos verdadeiros. Observe que essa sentença é formada por dois conectivos e. Nós temos o e e o e. E o que nós sabemos da tabela verdade? Eu coloquei as tabelas verdade aqui para auxiliar a solução do nosso problema. Nós sabemos que no e,
Ó, se eu tiver, só vai ser verdadeiro quando todas as sentenças são verdadeiras. Se você tiver uma proposição falsa, torna a sentença toda falsa. Então, nesse caso aqui, para que isso aqui seja verdadeiro, o não A tem que ser verdadeiro, o B tem que ser verdadeiro e o não C também tem que ser verdadeiro para poder tornar essa sentença verdadeira. Entendeu? Então, nós fizemos o que aqui até agora? Nós fizemos a negação da proposição que a questão colocou, chegamos na resposta. Alda não é alta, e Bino não é baixo, e Ciro não é calvo. Percebemos que a resposta, as opções para a resposta, todas são dadas em forma de condicional. Então, como elas são dadas em forma de condicional, nós teríamos que resolver isso negando para uma condicional. Acontece que nós já sabemos, em aulas anteriores, que a equivalência de uma condicional ou resulta em uma outra condicional ou resulta em uma disjunção. E aqui o resultado do nosso problema nos dá 3, olha só, conjunções. Então, transformar isso em disjunção ou em outra condicional vai tornar o nosso trabalho muito mais complicado. Então, nós sabemos também o seguinte, que para tornarmos essa sentença verdadeira, nós estamos trabalhando aqui com o conectivo I. E no conectivo I, para que a sentença seja verdadeira, todas as proposições têm que ser verdadeiras. Se uma proposição for falsa, então toda a sentença torna-se falsa. Então, nesse caso aqui, pegando o nosso exemplo, então eu estou dizendo que o não A tem que ser verdadeiro, o B tem que ser verdadeiro e o não C tem que ser verdadeiro para tornar essa sentença verdadeira. Então, dado isso, nós concluímos o seguinte, ó, se não A é verdadeiro, observa que não A é verdadeiro, considerando o nosso raciocínio. Então, o valor de A é falso. Nós também vimos o seguinte, que B, baseado aqui na nossa solução, que B é verdadeiro. Ora, se não C é verdadeiro, então C vai ser falso. Logo, nós concluímos que A é falso, B é verdadeiro e C é falso. Então, esses são os valores, os pontos de partida que nós agora temos, os valores que nós temos, e a partir desses valores, nós vamos fazer as relações e aí nós vamos chegar no nosso resultado. Que relações são essas? Nós vamos pegar essas formas aqui, ó, essas formas aqui de símbolos, e vamos trabalhar cada uma com os valores que nós adquirimos, e a partir do resultado, nós vamos chegar naquele que nos satisfaz. Qual é aquele que vai satisfazer? Aquele que tiver como resultado um valor verdadeiro. A letra A diz para nós, deu para nós essa simbologia aqui, ó. B, então A, e não B, então não C. Agora vai ficar fácil. Ó. Por quê? Nós sabemos que o valor lógico de B nessa sentença, baseado naquilo que na conclusão que nós chegamos, nós sabemos que o valor lógico de B é o quê? É verdadeiro. E aqui o valor lógico de A é o quê? Falso. Então, aqui eu tenho verdadeiro, então falso. Tá? Eu estou transformando em valores lógicos porque nós precisamos chegar em um resultado. Aquele que tiver que se tornar verdade baseado nesses valores, então é a solução do nosso problema. Ok? Então, aqui, ó, verdadeiro, eu só fiz substituir, ó, B é verdadeiro, A é falso, ok? Vamos repetir o I, que é a condicional. Ó, o não, B, quem é B? B é verdadeiro. O não, C, quem é C? O C é falso. Então, eu tenho o não verdadeiro, tal, que, então, o não falso, ó. Só fiz transformar aqui, ó. Muito bem, agora nós pegamos aqui, pela tabela verdade, F, então falso, ó, aqui, ó, tabela verdade, ó, F, aqui, ó, tabela verdade, F, então falso, qual é o resultado que dá? O resultado vai dar falso, ou seja, na condicional, quando o segundo é falso e o primeiro é verdadeiro, o resultado é o quê? Resultado falso. Então, colocamos aqui a tabela verdade para facilitar para você. E, ora, o não V é o quê? Falso. O não falso é o quê? Verdadeiro. Então, aqui vai ficar falso, tá?
então verdadeiro. Ó. Inverti aqui, ó. Aqui era falso, verdadeiro, o não verdadeiro fica falso. O não falso fica verdadeiro. Então, vamos repetir aqui o falso. Aqui é quase uma expressão numérica, né? Que se a gente fosse jogar para álgebra, seria mais ou menos isso. E, ó, agora eu tenho aqui, ó, eu tenho uma condicional, aqui a tabela verdade da condicional, em que o primeiro é F e o segundo é V, ó. O primeiro é F, o segundo é V. Qual é o resultado? Verdadeiro. Na condicional, só vai ser falso nesse momento aqui, ó. No resto tudo é verdadeiro. Agora, eu tenho um F e V. Então, a tabela verdade do I me diz o seguinte, se eu tiver um F e um V, ó, tá aqui, ó. F e V, resultado falso. Então, essa sentença toda deu um resultado falso. Então, não é a opção que nós queremos, ok? Então, vamos então para a letra B. A letra B diz A, então B, e B, então C. Qual é o valor lógico de A? É falso. Qual é o valor lógico de B? É verdadeiro. Então, aqui eu tenho falso, então verdadeiro. E o valor lógico de B é falso. O valor lógico de C, aliás, o valor lógico de B é verdadeiro. E o valor lógico de C é falso. Pronto, tá aqui, ó. Verdadeiro, falso. Vamos para a tabela verdade. F, então V. Tá aqui, ó. F, então V, resultado, ó. F, então V, resultado, verdadeiro. E V, então F, o único caso em que a condicional tem como resultado falso, ó. V, então F, resultado falso. Então, na condicional, quando o segundo é verdadeiro, é falso, aliás, quando o segundo é falso e o primeiro é verdadeiro, resultado é falso. Resultamos nisso aqui, ó, V e F. Então, aqui nós vamos agora para a tabela verdade do E. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, o resultado falso. Por quê? Nós já sabemos o seguinte. No E, na conjunção, o resultado só vai ser verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Então, esse resultado aqui é, portanto, um resultado falso. Logo, a proposição toda também é falsa. Porque isso aqui é o resultado de tudo isso. Ok? Então, vamos, então, à letra C agora. Aqui na letra C, ó, nós temos, ó, A é falso, B é verdadeiro. Mantemos aqui, né, porque não coube na anterior, está aqui, ó. Então, eu tenho A, então B, e não B, então não C. A é o que, gente? A é falso. B é o que? Verdadeiro. Então, aqui eu tenho falso, então verdadeiro. E não B, ó, B é o que? Verdadeiro, então fica não verdadeiro e não falso. Não verdadeiro, então não falso. Aqui, ó, falso, então verdadeiro. Ó. Falso, cadê falso? Falso, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Então, verdadeiro e aqui, ó, não verdadeiro dá o resultado o quê? Falso. Não falso dá o resultado o quê? Verdadeiro. Então, aqui vai inverter, né? Ficou falso, então verdadeiro. Repito aqui o V, o I. Esse resultado aqui, ó, falso, então verdadeiro, ó, na condicional, resultado verdadeiro. Agora, nós temos aqui uma conjunção, ó, verdadeiro e verdadeiro, ó, verdadeiro e verdadeiro, resultado o quê? Verdadeiro. Resultado verdadeiro. Então, essa resposta da letra C nos deu um resultado verdadeiro. Então, nós já sabemos que a opção correta para a nossa questão é a letra C, que tornou a sentença verdadeira. Então, vamos para a letra D. Diz, não B, então A, e B, então C. Claro, se você estivesse fazendo uma prova, você não ia fazer com toda essa lerdeza, digamos assim, que eu estou fazendo. Estou fazendo isso porque eu estou explicando para você. Então, aqui você já matou. Então, bora para frente. Então, menos não B, quem é B? Verdadeiro. Quem é A? Falso. Então, fica não verdadeiro e falso. E verdadeiro, então falso. Ó, não verdadeiro, então falso. Aqui vai ficar falso, então falso. E, ó, verdadeiro e falso. Verdadeiro, então falso. Tá aqui, ó. Verdadeiro, então falso. Resultado, falso. Falso, então falso. Falso, então falso. Resultado, verdadeiro, ó. E então, falso e falso, ó, falso e falso, tá aqui, ó, no conectivo I, resultado falso. Então, a letra D também está falsa. Na letra E, não falso, então não verdadeiro, tá aqui, e falso, então não verdadeiro. Não falso dá verdadeiro, não verdadeiro vai dar falso. Então, aqui vai ficar verdadeiro, então falso, e falso e não, ó,
Aqui vai ficar falso, então falso. Por quê? Não verdadeiro, resultado falso. Olha, na condicional, quando o segundo é falso e o primeiro é verdadeiro, o resultado é o que, gente? Falso. Tá bem aqui, ó. Então, nós temos aqui, gente, ó, falso, então falso. Ó. Vindo aqui na condicional, nós temos ó, falso, então falso, resultado verdadeiro. Agora, nós temos falso e verdadeiro. Ó. Falso e verdadeiro, resultado falso. Então, aqui nós temos resultado falso. Então, qual é a opção correta? A opção correta é a letra C. E o que diz a letra C? Ó, se Aldo é se Alda, aqui ó, A não é Alda, então se Alda é alta, então Bino é baixo. Se Bino, aqui ó, se Bino não é baixo, então Ciro não é calvo. Então essa é a opção correta. Portanto, marque a opção correta, a letra C. Um abraço e até a próxima questão.